Olá! Nessa unidade da disciplina de Comunicação e Expressão, nós vamos conhecer outras características da produção textual e tudo que envolve essa questão da comunicação em si. Aqui nós vamos ver os critérios de textualidade, os aspectos gerais de textos escritos da esfera acadêmica e os aspectos gerais de textos orais da esfera acadêmica. Nessa primeira aula, nós vamos nos ater mais aos critérios de textualidade, entender como funciona essa construção textual, quais são esses elementos e como eles são importantes durante a produção. O primeiro critério de textualidade é a intencionalidade. Todo texto precisa fazer sentido para alguém, por isso a intenção que se coloca na produção é aquela que o seu leitor terá contato. Sempre que nós falamos de intencionalidade, é sempre aquilo que você tem como intenção passar para o seu leitor. Claro que a forma como isso vai ser feito é o que vai fazer toda a diferença, né? As palavras escolhidas, os critérios que você utilizou de argumentação e etc. Mas é válido lembrar que os recursos utilizados para convencer o leitor ou fazê-lo acreditar em algo que se diz é o que faz toda a diferença. Então, o seu vocabulário, a forma como você vai enfatizar algumas situações ou como você vai colocar os exemplos, né, da sua argumentação, tudo depende do contexto também dessa produção textual, é o que vai fazer toda a diferença. Lembrando que essa intencionalidade, ela acontece naturalmente, né? Quando você começa a escrever o seu texto, você tem uma intenção com o seu leitor. A segunda é a intertextualidade. Ela está diretamente ligada ao exterior do texto. Fazer uma intertextualidade requer muito cuidado. Afinal, é preciso se perguntar se é importante para o texto que você traga elementos ou ideias de outros autores e se essas ideias realmente vão contribuir para a construção da sua produção. Então, fazer a intertextualidade no seu texto, sempre a gente tem que filtrar aquilo que você vai colocar, né? Então, pensando o seguinte, essa ideia ou essa citação desse autor vai de fato contribuir para aquilo que eu estou dizendo? Tomar cuidado para que a intertextualidade não entre até em contradição com aquilo que você está dizendo. Então, sempre selecionar essas informações faz toda a diferença. Então, a intertextualidade ela pode ser também, por exemplo, de um texto científico, pode ser de um filme, pode ser de uma música. Então, toda a informação que você traz para o seu texto de algo extra, de algo que está fora, a gente chama de intertextualidade. Lembrando que, se você está escrevendo para pessoas que têm acesso àquela informação, que conhecem aquele filme, aquele texto, aquela música, a sua linguagem vai ficar muito mais fácil. Só que se você vai trazer uma intertextualidade e pessoas que não têm acesso àquele conteúdo extra não conhecem, você precisa então contextualizar isso para que haja entendimento, senão não vai fazer sentido. Informatividade. Somos o tempo todo bombardeados de informações, por isso é preciso dosar a quantidade e principalmente a qualidade das informações que você tem para que a sua produção textual seja rica e clara. Além da gente pensar sempre na questão de quantidade de informações, é muito importante a qualidade dessas informações. Lembrando que um texto claro é um texto que todo mundo entende, né? Então, se você traz informações, se você traz aí características extras, mas você não está sendo claro nas suas argumentações, ele vai ser um texto cansativo, as pessoas não vão conseguir nem continuar lendo. Lembre-se de que muita informação nem sempre é sinônimo de qualidade. Portanto, selecione o que de fato é relevante para o seu texto. Por isso que é muito importante fazer o esboço do seu texto. Então, o que eu quero colocar no meu texto? Sempre colocar assim como tópicos mesmo, escrever mesmo num papel e depois você vai avaliar. Tudo isso que tem aqui é de fato relevante? É importante? Se sim, você coloca na sua construção, fazendo aquela costura das informações. Se você observar que tem muita informação desnecessária ou informações até que se repetem demais, sem necessidade nenhuma de estar ali, você tira do seu texto. Lembra que um texto claro, um texto de qualidade, é um texto claro, é um texto objetivo e que chega ao seu objetivo. Aceitabilidade. Aquela famosa costura textual pode ser também chamada de aceitabilidade, ou seja, organizar bem as informações, ser persuasivo e convincente.
fazer um encadeamento lógico das ideias, leva o leitor a aceitar o que você está dizendo. Vamos pensar aí na questão do desenvolvimento do texto, né? Então, você escolheu as informações, colocou no seu texto, dividiu lá em 2 ou 3 parágrafos, e aí você vai argumentar sobre aquilo. Então, se você quer ser persuasivo ou convincente, você precisa saber costurar essas ideias aí. Vamos supor que você tenha escolhido 3 argumentos para colocar nesse seu desenvolvimento. Esses argumentos, eles têm que se comunicar. Eles precisam estar ligados de alguma maneira para que o seu poder de persuasão e convencimento seja de fato aceito pelo leitor. Afinal, é o desejo do escritor que o seu leitor entenda a mensagem que deseja passar através das informações e dos argumentos escolhidos. Então você constrói um texto, você faz uma produção textual com o objetivo de que ele seja aceito e entendido pelo seu leitor. Situacionalidade. Aqui vamos falar sobre o contexto, ou seja, tudo aquilo que faz referência ao texto e que traz à produção uma situação favorável para quem o lerá. A questão da situacionalidade faz referência então ao contexto. Então sempre pensar em que época o meu texto foi escrito ou a que época ele se refere. As personagens que estão aqui no meu texto fazem contexto com o quê? Tem alguma questão social, histórica, política, educacional? Então, tudo que envolve esse contexto durante a sua produção, então entra aqui nos critérios de textualidade, na parte de situacionalidade. É realmente a situação em que ele está inserido e qual é o objetivo daquela informação e daquela argumentação no texto em si. É isso, muito obrigada e até a próxima.